Existe um segredo oculto em cada palavra que você pronuncia, um código energético escondido em sua fala, que, quando ativado, age como um poderoso ímã capaz de atrair prosperidade. Se você decidir levar isso a sério, esteja pronto. O universo responderá com tamanha rapidez e intensidade que você se surpreenderá e perguntará a si mesmo como conseguiu viver tanto tempo sem conhecer essa verdade. Inspire profundamente, conecte-se a essa vibração e permita que essa ativação mude completamente a sua vida financeira a partir de agora. Antes de seguir, declare ao universo a sua riqueza interior. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, pois toda transformação nasce da maneira como você organiza seus pensamentos. Se sua mente estiver em harmonia com a abundância, inevitavelmente sua realidade começará a refletir isso. Repita em voz firme: eu tenho uma mente milionária. Sinta essa certeza penetrar em cada parte de você. Como forma de incentivo, deixarei um coração em seu comentário, simbolizando apoio à sua jornada. Não se trata de superstição, mas sim de energia em movimento, de consciência vibracional, de intenção direcionada para um propósito definido. Nos instantes em que o dinheiro parece desaparecer, quando a sensação de escassez domina e a angústia toma conta, é exatamente aí que uma revelação acontece. Tudo começa com uma frase curta, formada por 4 palavras. À primeira vista, podem parecer simples, mas carregam uma potência extraordinária, capaz de alterar circunstâncias, quebrar padrões e abrir portas que pareciam trancadas. Escreva: as palavras têm o poder de mudar minha vida financeira. Faça isso com presença e fé. Assim que eu ler sua declaração, deixarei um coração confirmando que a semente plantada pela fé já começou a frutificar. A riqueza e a abundância estão se movendo em sua direção com intensidade. Você já registrou sua frase? Então seguimos adiante. Os mais prósperos do mundo compreenderam essa verdade, ainda que não falem sobre ela em público. Alguns podem até zombar ou negar, mas no íntimo, todos praticam alguma forma de reprogramação mental. O que os diferencia é que eles não ficam apenas no discurso, eles aplicam de fato, e é isso que faz funcionar. Já se perguntou por que certas pessoas atraem fortuna com facilidade enquanto outras parecem viver numa luta constante? A resposta não se encontra apenas no esforço físico ou nas horas de trabalho, mas na mentalidade, no posicionamento interno, na relação que cada ser estabelece com o universo e consigo mesmo. Aquelas 4 palavras são como um gatilho energético capaz de mudar totalmente a rota da sua vida. O dinheiro não nasce apenas do suor, ele é consequência de uma sintonia vibracional. Tudo ao nosso redor pulsa em frequência, tudo responde a ondas invisíveis. Quando você entra em sintonia com a frequência da abundância, ela começa a se manifestar. O dinheiro aparece de formas inesperadas, através de conexões improváveis, novas ideias, coincidências que, na verdade, são manifestações daquilo que você afirmou e sentiu. Talvez ainda exista dúvida em seu coração, e isso é natural. A maioria só acredita depois de ver resultados, mas os poucos que ousam experimentar mesmo sem entender tudo, mesmo carregando incertezas, são justamente aqueles que testemunham mudanças concretas. A escassez não é uma condenação eterna, mas sim uma condição que pode ser revertida com coragem, decisão e um novo tipo de postura. Nos momentos em que tudo parece sem saída, feche os olhos, respire profundamente, olhe para dentro e pronuncie as palavras com emoção genuína. Algo irá se mover em seu interior. Talvez seja uma paz suave, talvez um calor, talvez uma sensação de certeza. Esse é o primeiro sinal de que uma virada grandiosa começou, e a partir daí, tudo pode mudar. Observe como uma única frase tem a capacidade de transformar completamente seu estado emocional.
Uma simples declaração pode retirar você do desespero e colocá-lo em um campo de confiança, clareza e poder vibracional. Não são frases vazias, são códigos, chaves que abrem portas invisíveis que sempre estiveram ali aguardando a senha correta. Essas 4 palavras são instrumentos espirituais e, quando pronunciadas com fé e verdadeira intenção, despertam uma força interna que vai além da lógica. A abundância sempre começa dentro de você, em seus pensamentos, em sua energia, em sua disposição para aceitar novas possibilidades. O dinheiro que ainda não entrou em sua conta já começou a ser formado no invisível. Ao modificar a frequência de suas palavras, você ajusta a frequência de toda a sua vida. Imagine que sua vida seja como uma estação de rádio. A melodia só toca corretamente quando você sintoniza no canal certo. E agora, você está cada vez mais próximo de atingir essa sintonia. Nada no universo responde tão rápido quanto palavras carregadas de emoção verdadeira. Repetir frases mecanicamente não gera impacto, mas repetir com entrega, fé e sentimento abre um campo de expansão. É como arremessar uma pedra em um lago tranquilo. As ondas se espalham e tocam tudo ao redor. Assim são as palavras que você dirige a si mesmo diariamente. Elas podem construir ou destruir seu destino. Esse exercício funciona porque obriga você a se escutar, a se observar, a se alinhar com sua essência. Esse alinhamento é o alicerce de toda transformação. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu logo abaixo e apoie nosso trabalho. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar oferecendo conteúdos de valor e ajudando mais pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros. Conto com a sua participação. Não é preciso compreender tudo de imediato. Você não precisa dominar teorias de física quântica ou possuir um diploma em metafísica. Basta dar um único passo de fé, apenas um, e permitir-se sentir, experimentar e abrir espaço para que essa nova realidade se manifeste. O que virá em seguida pode ser maior do que você imagina. Lembre-se, a vida não reage ao que você deseja, mas ao que você emite em vibração. Quando sua vibração se harmoniza com a abundância em pensamentos, palavras e sentimentos, o mundo ao redor passa a refletir essa sintonia. Quantas vezes você já percebeu a si mesmo repetindo frases como "não tenho dinheiro, tudo é complicado, nada funciona para mim"? Declarações assim, apesar de comuns, agem como veneno diário, criando raízes de limitação que reforçam a escassez. A verdade é que aquilo que está no título deste vídeo é real. Quando você pronuncia aquelas 4 palavras, a prosperidade pode se manifestar com rapidez impressionante. Não tenha medo. O que você está prestes a descobrir tem poder para alterar completamente a sua história financeira. As palavras carregam uma força escondida. Isso não é fantasia. Imagine-se vivendo livre de preocupações com contas, sem dívidas, com a possibilidade de investir, compartilhar, adquirir o que deseja e desfrutar da vida com liberdade plena. Essa realidade existe. Está disponível e pode ser alcançada, mas só se revela para uma mente preparada para recebê-la. E a preparação começa exatamente pelas expressões que você decide usar. Não é repetir por repetir, é reescrever sua narrativa, criar um novo enredo onde você assume o papel principal da sua própria prosperidade. Ninguém ensinou isso na escola. Poucos disseram que aquilo que você declara com a boca pode abrir caminhos de riqueza. Mas agora, esse conhecimento chegou até você, e com ele nasce também a responsabilidade. Você já não pode se esconder atrás da desculpa da ignorância, nem continuar alimentando frases de fracasso. Essa não é a sua verdade. A sua verdade é completamente diferente. Você tem o poder de transformar tudo. Esse poder habita em sua voz, em seus pensamentos, em sua atenção.
Cada afirmação positiva é uma semente que faz brotar pequenas mudanças ao redor. Pessoas começam a notar você. Portas se abrem. O dinheiro aparece onde antes só havia vazio. Isso não é acaso, é resposta. É a resposta à nova frequência que você ativou. O universo responde à versão elevada de quem você está se tornando. Essa sabedoria sempre existiu. Civilizações antigas já a conheciam. Até mesmo as escrituras em Eclesiastes lembram que a riqueza é um presente divino, mas exige preparo interior para ser desfrutada plenamente. Quantos conquistaram muito e perderam tudo em seguida? Isso acontece quando a mente ainda está presa ao padrão de falta. Mas você está sendo purificado, está se abrindo, está se preparando. Seu desejo não é apenas atrair. Você quer manter, expandir e multiplicar. E isso é legítimo. É natural querer mais conforto, mais liberdade, mais segurança. O dinheiro só amplia aquilo que já vive em seu coração. Se dentro de você existe a vontade de ajudar, crescer e somar, prosperar se torna um dever espiritual. Essa caminhada começa agora com novas palavras, novos gestos e novos pensamentos. Se você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você já está se movimentando. Não despreze essa sensação, porque ela anuncia o início de um novo ciclo. É tempo de colheita, de crescimento, de bênçãos visíveis e invisíveis. E tudo se inicia com um gesto simples. Repetir todos os dias com fé e presença as palavras certas. Se esse conteúdo desperta algo em você, se já sente mudanças acontecendo internamente, considere apoiar este canal. Doe aquilo que seu coração indicar, seja 2, 5 ou 10. O que importa é a energia. A generosidade sempre retorna multiplicada. Esse ato é também uma afirmação. Você acredita no fluxo da prosperidade. E quando você se move nessa fé, o universo responde rapidamente. Siga em frente, porque a próxima etapa será ainda mais grandiosa. Você vai sentir, vai viver, porque agora está preparado. O melhor ainda está diante de você. Feche os olhos por um instante. Imagine a leveza de viver sem medo do dinheiro. Experimente a paz de uma vida financeira equilibrada. Entenda, não é apenas sobre desejar riqueza, é sobre viver em um estado em que corpo e mente reconhecem que essa realidade já lhe pertence. Quando você vibra nessa sintonia, seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. É nesse ponto que a mágica acontece. Cada visualização, cada emoção genuína constrói uma nova existência. Isso vai além do pensamento positivo. É transformação, é um pacto interior com a abundância para a qual você nasceu. Visualize com riqueza de detalhes o cotidiano ideal. Você desperta em um ambiente tranquilo, todas as contas quitadas, tudo em fluxo natural. Imagine a tela do celular exibindo notificações bancárias com saldos positivos. Escute mentalmente a mensagem de uma conta paga com sucesso. Permita-se saborear essa tranquilidade. Quanto mais repete esse exercício, mais real ele se torna. Seu corpo, sua energia, suas atitudes e até mesmo suas escolhas passam a se alinhar com essa vibração de fartura. Cada palavra pronunciada diariamente funciona como uma semente. Palavras de medo e limitação criam raízes de falta, mas palavras de confiança, fluidez e bênção constroem verdadeiros bosques de oportunidades. Aquelas 4 palavras, quando declaradas com convicção, funcionam como um código sagrado capaz de abrir portais invisíveis. Toda vez que você as repete, está reescrevendo suas crenças mais profundas. Muitos, sem perceber, alimentam padrões mentais de carência e acabam perpetuando a mesma realidade. Agora, chegou a hora de virar essa chave. Trocar a densidade da falta pela leveza da abundância. Substituir a dúvida pela certeza. A hesitação pela coragem. Se deseja ir ainda mais longe, torne-se membro deste canal.
Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos, benefícios especiais e uma comunidade de pessoas que, como você, estão reprogramando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e venha trilhar conosco esse caminho de crescimento e prosperidade. Nunca esqueça, cada palavra possui sua própria energia e cabe a você escolher em qual vibração deseja habitar. De hoje em diante, você não será mais refém das circunstâncias externas. Você é o arquiteto do que se constrói dentro de si e, consequentemente, do que se manifesta no mundo ao redor. Sinta a transformação agora mesmo. Talvez seja um calor suave no peito, talvez seja uma motivação inexplicável para continuar. Esse é um sinal claro de que sua mente está se abrindo para novas realidades. Você está aceitando uma nova forma de viver, de crer, de existir. E tudo começa com essa permissão. Permitir-se acreditar que a vida pode ser leve, que a prosperidade pode chegar com constância e rapidez. Não é acaso você estar aqui ouvindo estas palavras. O universo não trabalha com coincidências quando se trata de despertar espiritual. Você chegou até aqui porque pediu por mudança, por expansão, por liberdade. E a resposta chegou. Aqui está o que você buscava. Aqui estão as ferramentas. Use, pratique, sinta como se já fosse real, porque já é. Toda transformação nasce dentro. Viva por dentro antes de colher por fora. Repare agora no peso das suas palavras. Perceba como elas alteram sua respiração, sua postura, seu corpo. Você está reprogramando sua mente, desfazendo mentiras antigas que diziam que riqueza era difícil e sucesso era privilégio de poucos. Essas vozes eram enganosas. A verdade é outra. Você nasceu para prosperar em todas as áreas, mas foi ensinado ao contrário. Chegou a hora de apagar esses velhos conceitos. Se você ainda permanece aqui, é porque já está pronto para viver algo além do comum. Você está pronto para realizar o que muitos apenas sonham. A diferença entre quem apenas sonha e quem conquista está na ação. Está na decisão de mudar o padrão e caminhar. Você está sendo guiado para um caminho de expansão, mas a escolha de dar os passos será sempre sua. Tudo começa no que sai da sua boca. Você pode insistir em repetir frases de dúvida ou pode escolher declarar fé. Pode reafirmar derrotas ou proclamar vitórias. A decisão é sua, exatamente neste instante. Se deseja ver sua realidade transformada, inicie agora com intensidade, com entrega de alma e força de espírito. O universo não se move pela curiosidade, mas responde à convicção. Você já decidiu, já está ouvindo, absorvendo e sentindo. Então, neste momento, a responsabilidade está em suas mãos. Declare as 4 palavras. Enxergar a vida com os olhos da escassez é como caminhar com lentes embaçadas que distorcem a visão. Cada pensamento de limitação, cada frase negativa é um tijolo que compõe muros invisíveis, bloqueando a fartura que tenta se aproximar. O dinheiro não está distante. O que existe são barreiras que você mesmo ergueu de forma inconsciente, com frases repetidas, crenças herdadas e padrões que nunca foram questionados. Mas agora é tempo de mudança. Há uma frequência em que tudo flui naturalmente, uma sintonia que só se ativa quando a mente alcança um novo nível. O nível da certeza absoluta, da confiança plena, da convicção de que você merece mais. Não porque alguém concedeu permissão, mas porque esse é o seu direito de nascimento. Quando você começa a afirmar que a prosperidade já está vindo, que chega até você com leveza, algo dentro muda. E essa transformação é perceptível. A energia se altera, as pessoas percebem, portas se abrem e oportunidades surgem. Nesse momento, você cria um campo vibracional ao seu redor, tão claro e intenso que atrai tudo o que está na mesma sintonia da prosperidade. Palavras são ondas vibracionais, e vibrações se conectam com outras semelhantes.
A abundância possui uma frequência própria. Quando você declara que está pronto para receber riquezas com facilidade, muda de estação. O que parecia apenas uma frase simples se torna realidade concreta em pouco tempo. Cada palavra de poder que sai da sua boca é como uma instrução nova enviada ao sistema da sua mente. O código antigo da escassez é substituído por um código de crescimento e expansão. É como atualizar um sistema interno. Depois da atualização, tudo funciona melhor, mais rápido e com acesso a novos recursos. Ideias surgem, clareza aumenta, coincidências se multiplicam, conexões se formam e o fluxo financeiro se amplia. Quando sua alma entra em harmonia com esse campo, o universo se inclina para ouvir. Não se trata de milagre, mas de alinhamento. Esse alinhamento, mesmo invisível aos olhos dos outros, gera efeitos poderosos no bastidor da existência. As engrenagens do destino começam a girar para quem acredita. Você já percebeu como pessoas confiantes emitem uma luz própria? Elas não precisam convencer ninguém, porque a energia que carregam fala mais alto. Quando você declara sua prosperidade com firmeza, passa a ser uma dessas pessoas. Não porque já esteja tudo perfeito, mas porque decidiu se tornar a fonte da sua própria riqueza. Essa atitude quebra cadeados invisíveis. Alguns podem zombar, outros podem duvidar. Mas aqueles que hoje riem, amanhã perguntarão como você conquistou tanto. E você saberá a resposta. Tudo começou no momento em que escolheu acreditar sem garantias. Isso é fé genuína, confiar no invisível enquanto constrói o visível. Cada palavra de abundância que sai da sua boca é como plantar uma semente em solo fértil. Algumas germinam rapidamente, outras levam tempo, mas todas florescem quando regadas com fé. A verdadeira virada não acontece quando o dinheiro chega, mas antes disso, quando você sente com convicção que ele já está vindo. Quando se reconhece próspero mesmo antes de o extrato bancário confirmar. Essa certeza interior é a chave. Poucos sustentam esse tipo de fé, porque é mais fácil desistir ou esperar. Garantias, mas você não nasceu para o caminho mais fácil. As Escrituras já registram o convite divino. Ponha-me à prova nisto. É uma proposta espiritual. Não se limita a rituais ou palavras decoradas, mas trata-se de alinhar sua vibração ao nível da promessa. É uma troca autêntica entre sua entrega e a abundância do céu. Por isso, antes de continuar, quero que declare ao universo a sua prosperidade. Escreva nos comentários: eu sou próspero. Porque tudo começa pela mente. Quando ela se ajusta à riqueza, a realidade começa a se transformar. Então, escreva: eu sou próspero. Permita que essa verdade ressoe dentro de você. E como apoio à sua jornada, deixarei um coração em seu comentário. Quando esse ciclo se ativa, tudo se multiplica. Ideias, conexões, soluções, recursos, portas que se abrem como se o universo tivesse aguardado seu sim. Deixe essa certeza penetrar fundo. Você é digno de abundância, não porque alguém autorizou, mas porque dentro de você já existe um código natural que reconhece a prosperidade como parte do seu projeto original. Seu corpo já sabe disso em cada célula, só falta sua mente parar de resistir. A cada afirmação corajosa, você não apenas muda pensamentos, mas eleva todo o seu campo vibracional. Torna-se um verdadeiro ímã. E um ímã não pede, ele atrai. É normal sentir receio no início. Pode parecer forçado, mas insista. Atravessar o véu da dúvida é essencial. A incerteza é apenas uma neblina que desaparece quando a chama da convicção se acende. Quanto mais você fala com emoção verdadeira, mais essa luz se espalha. Você não está recitando frases bonitas, está reescrevendo sua história com a própria voz, está moldando sua realidade através da energia que libera. Respire fundo neste instante. Reconheça o peso das suas declarações. Valorize cada palavra.
Você está dando forma a um futuro de prosperidade em cada frase que pronuncia. Este é o momento em que você assume a autoria da própria jornada. Deixa para trás a posição de quem sofre e passa a ocupar o lugar de quem constrói a própria realidade. A abundância nasce primeiro no interior e depois se expande para o mundo. Ainda que tentem convencê-lo do contrário, você já sente dentro de si que essa verdade vibra com intensidade. O dinheiro não é o vilão da história, mas a consequência de uma frequência que você emite, muitas vezes sem perceber. As promessas de bênçãos não são figuras de linguagem, são acessos reais, disponíveis para todos que têm a coragem de acreditar de verdade. Declare sem medo: eu sou merecedor de riqueza e a prosperidade chega depressa. Repita outra vez com mais firmeza, permitindo que seu corpo inteiro se envolva com essa vibração. Cada repetição não é apenas uma frase dita em voz alta, mas a construção de uma nova arquitetura em sua mente, em seu campo energético e em seu destino. Uma estrutura onde não há espaço para a escassez. E nesse espaço acontece o extraordinário. Quanto mais você repete, mais passa a agir como alguém próspero. Suas atitudes se transformam, suas escolhas se elevam, você deixa de aceitar pouco e só isso já provoca mudanças ao redor. Você não precisa guardar o dinheiro, se manifestar para agir como quem já o possui. Faça o inverso, sinta, declare, haja e o resto virá naturalmente. A lei da atração nunca falha quando há verdadeiro alinhamento. Mantenha o ritmo. Permaneça nesse fluxo de vibração. Repita com entrega. Faça dessas palavras parte de quem você é, como se estivessem gravadas em sua alma. Quando a dúvida aparecer, fale de novo com mais intensidade, com mais presença. Este é o seu novo estado natural. Esta é sua nova realidade. A vida abundante que você deseja já está em aproximação, só espera o seu sim. E esse sim começa pela sua voz, mas termina em milagres que podem ser vistos e sentidos. Repita mais uma vez, com o coração em fogo: eu sou digno de riqueza. Não é preciso compreender todos os caminhos pelos quais o dinheiro virá. O essencial é manter aberto o canal da permissão. Esse canal se chama visão interior. Nunca subestime a força daquilo que sente. Experimente a gratidão como se tudo já tivesse sido entregue. Sinta a leveza de estar sem dívidas. Permita a confiança de saber que o universo está a seu favor. Essa vibração envia um recado claro: estou pronto. E quando você está pronto, oportunidades surgem de maneiras inesperadas. Uma nova conexão, uma ideia repentina, uma proposta sob medida. Isso não é acaso, é clareza que se manifesta. A mente precisa de direção e a visualização é o mapa. Quando praticada com frequência, seus hábitos começam a se moldar. Você passa a decidir como quem já venceu. Suas ações ganham ousadia, sua fala firmeza, sua energia magnetismo. Pessoas notam, situações se reconfiguram. Você se torna um ímã e tudo começa dentro, na decisão diária de enxergar antes de possuir. Não confunda isso com superstição. A ciência do cérebro comprova: o sistema neurológico não distingue algo realmente vivido daquilo que é intensamente visualizado. Cada imagem mental, carregada de emoção, ensina sua mente a operar sob a lógica da abundância. É como fortalecer um músculo invisível que fica mais poderoso a cada treino. Essa confiança é o sinal que o universo reconhece como prontidão. A fé se transforma em ação. Repetir palavras de poder não é ritual vazio, é ato criativo. É a maneira de dizer ao universo: eu aceito, eu me abro, eu recebo. Quando essa declaração vem acompanhada de emoção genuína, algo se desbloqueia. Você para de perseguir e começa a atrair, e isso muda tudo. Você deixa de ser reação e se torna causa. Talvez esteja pensando: e se eu ainda tiver dúvidas? E se não acreditar totalmente? Está tudo certo.
Use a fé que já possui agora. Alimente a pequena chama. Visualize mesmo sem certeza absoluta. Declare mesmo que não sinta convicção plena. A prática cria crença, e a crença, cedo ou tarde, se transforma em realidade. A dúvida não é um fim, mas o ponto de partida da fé em movimento. Quando você passa a cultivar novos padrões mentais, até as dificuldades financeiras ganham novo sentido. Deixam de ser barreiras e se tornam passagens. Você começa a enxergar maturidade, crescimento e impulso escondidos por trás dos obstáculos. O desespero se converte em impulso. Essa mudança de percepção é o verdadeiro tesouro. Porque quando sua mente se liberta da escassez, o mundo exterior começa a refletir a nova verdade que habita dentro. As palavras carregam vida, e quando você escolhe aquelas 4 com intenção clara, elas soam como notas afinadas em harmonia com o céu. Não são mágicas, mas chaves que destravam acessos. O foco é o que direciona sua visão para o que já está disponível. Oportunidades, pessoas, sincronicidades já existem. Falta apenas ajustar a frequência para enxergá-las. Essa jornada não exige pressa, mas constância. Aos poucos, suas visualizações se tornam mais ricas em detalhes, suas emoções mais fortes, suas palavras mais afiadas. Então, algo muda. Você sente, você sabe, você vê. E a partir desse instante, não há retorno. Você se torna condutor da própria realidade. Se está lendo até aqui, é porque algo em você deseja mais. Mais liberdade, mais leveza, mais crescimento. Por isso não pare, continue declarando as palavras certas, continue visualizando com os olhos da alma, continue sentindo com o coração em chama. A vida que sonha já está sendo gestada no invisível. A cada dia em que escolhe a fé, ela se aproxima, torna-se mais sólida, mais sua. E quando finalmente tocar essa realidade, lembrará que tudo começou com uma decisão simples: acreditar, declarar e enxergar antes de ver com os olhos físicos. Essa escolha está em suas mãos. Sempre esteve. Se neste momento você não tem dinheiro, repita as 4 palavras. Não se surpreenda se ao declará-las a abundância começar a se manifestar rapidamente. Dizer em voz alta que é merecedor de riqueza, mesmo quando o cenário parece de escassez, pode parecer insensato, mas é justamente essa coragem que move o invisível. Não é apenas verbalizar frases bonitas, é proclamá-las com a alma acesa, a mente firme e a respiração tomada de certeza. A energia liberada nesse instante funciona como uma chave que gira no centro do universo. E ali se inicia a verdadeira transformação. Ela não começa quando tudo parece favorável, mas quando você permanece firme, mesmo no meio da tempestade. Há uma grande diferença entre repetir mecanicamente e afirmar com fé. Quem ainda hesita em pronunciar não compreendeu o poder da afirmação consciente. Ao declarar, eu sou digno de riqueza e o dinheiro chega com velocidade, você quebra correntes invisíveis que antes o aprisionavam. Não é apenas se libertar de dívidas financeiras, mas da dívida emocional de viver sem alegria, paz e esperança. Chegou a hora de dar fim às histórias que tentaram convencê-lo de que não é bom com dinheiro, de que nunca sobra, de que o dinheiro sempre falta. Essas ideias não pertencem mais a você. Cada nova frase constrói pontes. Aquilo que você repete todos os dias se transforma no seu padrão. Então, faça da abundância a sua nova linguagem. Substitua lamentos por declarações. Veja cada conta como um sinal de que está em movimento. Dívida é apenas fluxo interrompido e você tem o poder de restabelecer esse fluxo por meio de palavras, visão e fé. Agora, reflita. Como seria a sua vida se, em vez de temer os números, encarasse com coragem? E se cada dívida fosse degrau e não muro? Se decidisse que este é o momento da virada, tudo mudaria.
A transformação começa com uma frase simples, mas carregada de poder. Estou convertendo dívidas em oportunidades. Repita com firmeza, com emoção, com convicção e observe como portas se abrem diante de você. Cada pensamento que você escolhe cultivar emite uma vibração única. Essa vibração molda todo o seu campo energético. Pensar em dinheiro com medo e insegurança é como plantar sementes em terra seca. Mas pensar com entusiasmo e alegria, ainda que os recursos sejam limitados, é como regar uma semente com sol e confiança. O universo não reage ao valor numérico exato que você movimenta, mas à energia que transmite enquanto faz isso. E essa energia se traduz em decisões, atitudes e escolhas. Muitas vezes, o que bloqueia a expansão não é a falta de capital, mas a ausência de energia direcionada com intenção. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas, mesmo com pouco, conseguem multiplicar com facilidade. Isso não é sorte, é presença, é postura, é tratar cada moeda como o início de uma colheita grandiosa. Essa mentalidade emite para o universo um sinal de segurança interior, e a segurança é magnética. A dúvida repele, a fé atrai. Não uma fé cega, mas uma fé visível em atitudes, em planejamento e em constância. Quando você afirma estar sintonizado na frequência da riqueza, faz um pacto com o futuro. Decide que seus pensamentos e palavras não serão mais soltos ao acaso, mas conduzidos com propósito. E esse compromisso muda o rumo do jogo. Aquilo que você verbaliza com intenção se torna realidade. Cada vez que fala de ganhos, de soluções, de crescimento, você semeia aquilo que em breve colherá. A palavra é a ponte entre o invisível e o que você deseja experienciar. É por meio dela que a energia se concretiza. Não espere a abundância aparecer para só então pensar como alguém próspero. Comece agora a viver essa vibração. Trate com honra cada valor, ainda que pequeno, como se fosse grande. Existe grandeza em cuidar do pouco como se fosse muito. Essa postura cria dentro de você espaço para que o muito encontre morada, e quando ele chega, encontra estrutura para permanecer. Observe como a linguagem dos verdadeiramente prósperos é diferente. Não se limita a palavras refinadas, mas vibra em uma frequência elevada. Eles falam sobre multiplicação, sobre possibilidades, sobre caminhos. Já os que vivem na mentalidade da falta costumam repetir frases como: "Isso é caro demais, não posso pagar, não é para mim". Declarações assim acorrentam o potencial, mas você pode romper esse padrão. A partir de agora, pode transformar a linguagem em um ato consciente de abundância. Repare no que diz ao dinheiro quando está sozinho. Essa conversa silenciosa pesa mais do que qualquer declaração pública. É nesse diálogo íntimo que sua frequência se forma. Você pode, a partir de hoje, afirmar: "Eu sou investidor da minha energia. Cada decisão alinhada ao meu propósito fortalece a minha prosperidade". Isso não é frase de efeito, é entrega consciente. Porque prosperar não é apenas ter mais, mas tornar-se mais. Mais disciplinado, mais visionário, mais coerente com o que deseja viver. Projete-se no futuro colhendo os frutos dessa postura. Veja-se alcançando conquistas que hoje parecem distantes, mas que começam agora em atitudes simples. Se já superou tantos desafios, por que duvidaria da sua capacidade agora? Hoje você caminha com nova consciência, sabendo que investe não só dinheiro, mas também energia emocional, espiritual e mental. Esse conjunto movimenta engrenagens invisíveis e acelera o fluxo financeiro. Se isso tocou seu coração, compartilhe, espalhe essa semente. Alguém próximo também precisa ouvir essa mensagem. Plante em solo que parece árido e veja o milagre brotar. Pode parecer estranho, mas até nas dívidas existe um poder oculto.
não significa ignorá-las, mas olhar para elas com outros olhos. Quando você muda o olhar, a realidade muda junto. As palavras que escolhe ao falar de dívidas têm impacto real. Podem acorrentar ou podem se tornar a chave da sua libertação. Quando ousa declarar que cada dívida é uma oportunidade disfarçada, ativa uma energia nova. É como se uma estrada invisível surgisse diante de você. Pouco se fala sobre isso, mas há um valor escondido na pressão que uma dívida traz. Ela desperta sua criatividade, ativa sua força, empurra você para territórios que o conforto jamais levaria. Em vez de mergulhar na culpa, redirecione essa energia vital. Ao repetir palavras que vibram prosperidade, sua mente passa a enxergar saídas antes ocultas. Soluções aparecem de maneiras inesperadas. É como se uma nova frequência mental fosse instalada em seu sistema, atraindo ideias, pessoas e conexões que antes pareciam distantes. Você não precisa esperar estar livre das dívidas para falar de prosperidade. O caminho é oposto. Falar de abundância, mesmo diante delas, é a ponte para atravessá-las. Não é ilusão, é antecipação. É uma troca de identidade. Quando você se vê como alguém em direção à liberdade financeira, mesmo com pendências, seu comportamento começa a refletir essa visão. Seus hábitos se ajustam e, aos poucos, a realidade externa acompanha. Existem frases que funcionam como martelos quebrando correntes. Cada vez que diz, estou convertendo dívidas em oportunidades, envia ao universo e ao seu subconsciente uma ordem clara. Essa instrução reprograma padrões antigos. Você passa a agir com foco, não com desespero, com motivação, não com aprisionamento. O desafio deixa de paralisar e passa a fortalecer. E o mais poderoso, essa força é sua. Sempre esteve aí, apenas adormecida. Troque a pergunta: como vou pagar isso? Por o que posso aprender com isso? Ou qual passo ousado posso dar agora? Essas perguntas abrem portais internos e cada portal aberto dentro de você se manifesta em oportunidades concretas no mundo exterior. Toda mudança começa no íntimo. Quando você afirma com certeza que está transformando dívidas em novas possibilidades, rompe o ciclo da culpa, abandona o papel de vítima e assume a autoria da sua história. É nessa transição que surgem os maiores avanços. Pense, quantas pessoas que hoje são milionárias já estiveram afundadas em dívidas enormes. Elas não saíram disso apenas com cálculos e planilhas. Elas mudaram por dentro. Começaram a declarar prosperidade quando ninguém acreditava. Agiram mesmo, com medo. Encontraram em meio ao caos forças que nem sabiam possuir. E essa mesma força está dentro de você. Tudo começa com uma escolha: deixar de ver a dívida como sentença e passar a enxergá-la como treinamento, como impulso para o próximo estágio da sua evolução. A lei da atração não interpreta ironias, apenas frequências. Se você vibra pânico, recebe mais motivos para temer. Mas se vibra gratidão antecipada pela solução, os meios aparecem. Mudar o foco muda o final. Falar, todos falam. Mas afirmar com fé, com emoção, com constância é atitude de valentes. E essa coragem tem efeitos poderosos. Faz você se sentir mais vivo, mais conectado, mais capaz de enxergar respostas que antes estavam escondidas. Quando essa conexão se firma, o que antes parecia improvável deixa de ser distante e passa a ser inevitável. Não é apenas sobre quitar dívidas, é sobre dominá-las. Olhar para a conta e declarar: você não tem mais poder sobre mim. Ainda que os números não mostrem isso imediatamente, algo já começa a ruir nos bastidores. O medo perde espaço, a vergonha cede lugar à dignidade e o senso de merecimento floresce novamente. Esse é o verdadeiro pagamento. Quando você se libera por dentro, solta o peso da culpa e decide subir. O universo não trabalha contra você.
Ele apenas aguarda sua decisão, espera que abandone desculpas e assuma o papel de alguém que nasceu para vencer. E vencer não é depender da sorte, mas ativar um estado interno tão firme que nenhuma dívida consegue te dominar. Você passa a compreender que o dinheiro não desaparece, ele circula. E quando sua frequência está sintonizada com liberdade, ele flui até você. A passagem de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, não é uma maldição, mas um aviso, uma revelação. Quem vive pela fé consciente manifesta força até na forma de se portar. Não pedem desculpas por desejar mais, não se diminuem diante de grandes metas. Reconhecem que a prosperidade é direito legítimo, não um privilégio de poucos. Ao agir com confiança, sem ansiedade, sem pressa e sem apego, você começa a irradiar o magnetismo de quem já possui tudo. E o universo responde não ao que você apenas deseja, mas ao que você se torna em essência. Cada palavra de prosperidade proferida com fé é como uma mensagem enviada ao destino. Quanto mais clara a intenção, mais rápido vem a resposta. Palavras são energia em movimento, sementes espirituais que germinam até mesmo em terrenos áridos. A colheita nunca falha. Talvez não seja imediata, talvez venha por caminhos inesperados, mas ela sempre chega. A fé, quando bem direcionada, atrai apoio, soluções, novas ideias e riqueza. Veja como a passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 29, revela mais do que recompensa. Ela fala sobre merecimento. A quem tem, mais será dado. Mas ter o quê? Ter fé, ter clareza, ter persistência. Quem já cultiva essa força interior não precisa suplicar, apenas recebe, porque sua frequência já está alinhada à prosperidade. Não se trata de mágica, mas de sintonia. É matemática energética em movimento. Se essa mensagem toca seu coração, entenda, não é coincidência. Pode ser o empurrão que faltava para sair da paralisia e entrar no fluxo. E se sentir desejo de apoiar este canal, clique no botão Valeu abaixo e contribua com o valor que sua intuição indicar. Não importa o tamanho da contribuição, o que importa é a energia. Tudo aquilo que é ofertado com intenção retorna multiplicado de muitas formas. Siga comigo nessa caminhada, porque há ainda mais camadas, mais códigos e mais verdades escondidas que serão reveladas. Não pare agora. Respire fundo e sinta a vibração percorrendo todo o seu ser. Algo dentro de você já sabe. A fé, quando acionada no momento certo, muda tudo. E esse momento é agora. Nem toda transformação começa grandiosa. Muitas vezes nasce em silêncio de maneira quase invisível. Um pensamento positivo, uma escolha alinhada, um ato de generosidade simples, mas capaz de mover mundos. A repetição diária desses gestos cria o verdadeiro ciclo da abundância. Não se trata de alcançar prosperidade de forma pontual, mas de construir um ritmo constante, um fluxo onde cada atitude, cada palavra e cada pensamento vibra em sintonia com a prosperidade. Quando esse ciclo se instala, ele se alimenta sozinho. Você planta, colhe e planta de novo, e a cada colheita os frutos são mais abundantes. Cada vez que você repete as 4 palavras que simbolizam esse momento, está alimentando um motor invisível que não depende do externo, mas da vibração que você emite. Ao elevar sua frequência, o universo começa a cooperar com você. Sinais sutis aparecem, convites inesperados chegam, ideias florescem do nada, encontros aceleram seu caminho. Esse ciclo é sustentado por aqueles que compreendem que prosperidade verdadeira não é um pico passageiro, mas um estado contínuo. Já reparou como certas pessoas parecem sempre favorecidas pela vida? Elas já entenderam esse fluxo. Quanto mais positivas suas palavras, mais sincronicidades o universo traz. Cada afirmação feita com fé é uma semente.
E essa semente floresce quando encontra o solo fértil que você mesmo preparou com suas emoções, suas intenções e a energia que espalha. Tudo nasce dentro. O mundo exterior apenas reflete. Por isso, preste atenção no que você declara, especialmente quando ninguém está ouvindo. Se afirmar que vive um ciclo de abundância, seu corpo começará a se ajustar a essa nova realidade. Seus olhos enxergarão possibilidades antes invisíveis, seu coração perceberá caminhos antes assustadores. Essa nova visão gera movimento e, ainda que pareça sutil, é gigantesca no plano energético. Mantenha esse fluxo vivo. Seja intencional, seja grato antes de receber, haja como quem já possui, não duvide a cada passo. O universo valoriza a consistência. Ele não responde a impulsos, mas à repetição sustentada pela fé. Cada palavra lançada com convicção faz girar engrenagens invisíveis. E quanto mais elas giram, mais rápido o motor da prosperidade avança. Imagine sua vida como um rio em constante movimento. O dinheiro chega, circula e retorna ainda mais forte, sem bloqueios, sem receios. Tudo o que entra em harmonia se expande. Existe uma beleza silenciosa em escolher o que é correto, mesmo sem testemunhas. Organizar suas finanças, estudar sobre investimentos, planejar com disciplina, ainda que os resultados ainda não tenham se manifestado. Esse é o solo fértil onde a verdadeira prosperidade floresce. Prosperidade não é um acontecimento repentino, mas o somatório de decisões construídas com fé, sabedoria e persistência. Quando você passa a viver com essa clareza, o medo dá lugar à confiança. A pressa se converte em paciência consciente e a ansiedade se dissolve diante do prazer de fazer o melhor. O universo observa quem honra o pouco, e a honra é uma das vibrações mais poderosas. Ela atrai respostas, oportunidades e encontros que antes estavam ocultos. Entenda, não é por acaso que você está lendo estas palavras. Este instante foi atraído porque sua alma pediu por crescimento, propósito e realização. Esse chamado precisa ser honrado. Continue. Não desista. Continue afirmando seu sim para esse caminho. Quando você planta com intenção, a colheita não se limita ao dinheiro. Ela se manifesta como liberdade, tempo e legado. Sim, você deseja deixar algo que mostre quem você foi, que inspire os que virão depois. Se você permanece aqui, já é parte desse movimento. O universo já começou a responder. Então, avance, não pare agora. A próxima fase está à sua espera e quando faltar dinheiro, declare as 4 palavras. Não tenha medo se, ao afirmá-las, os recursos surgirem rapidamente. Muitas vezes, o que a fé constrói é invisível aos olhos. Ela trabalha em silêncio, organiza encontros, abre portas e redesenha caminhos que ainda não existiam. A fé não precisa de provas para agir. Ela mesma cria as provas. Quando a fé se une ao desejo puro de prosperar, algo se move. O dinheiro passa a ser resposta a essa nova vibração. Onde existe certeza interior, o universo entende como ordem. E ordens claras nunca ficam sem retorno. Dizer "eu sou próspero" com fé é muito mais poderoso do que desejar riqueza com pressa. O desejo isolado soa como pedido frágil, mas a fé declara com autoridade. Não é sobre fingir confiança, mas sobre viver a vibração do que busca antes mesmo de tocar. Repetir palavras de abundância com convicção ativa um campo magnético que organiza pessoas, soluções e caminhos ao seu redor. Muitos se frustram porque fazem muito, mas vibram pouco. A chave não está apenas no agir externo, mas na crença por trás de cada passo. Se a base é medo, tudo treme. Se a base é fé, até os passos mais ousados se sustentam.
A fé sólida é como um alicerce emocional que sustenta a caminhada, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Observe as palavras que você pronuncia em silêncio. Está dizendo que vai dar certo ou repetindo frases carregadas de dúvida? Essa é a linha tênue entre atrair ou bloquear. Sua mente pode ser um portal de expansão ou uma prisão invisível. Quem define é a tonalidade da sua fé. Por isso, declare com firmeza, fale com verdade. Você não está apenas recitando frases bonitas, está moldando realidades. A lei da atração não reage a palavras ocas, mas à emoção que as envolve. A imagem mental que você sustenta é a matriz da sua realidade. Se consegue visualizar sua conta bancária crescendo todos os dias com fé inabalável, ela começa a refletir esse crescimento. É uma dança energética. Você emite, o universo responde. E a verdadeira prosperidade nasce quando sua vibração deixa de depender do que vê e passa a se apoiar no que acredita com tanta intensidade que o universo não tem escolha senão materializar. Há uma diferença imensa entre desejar e crer. O desejo diz, seria bom se acontecesse. A fé responde, vai acontecer, porque no invisível já está feito. É essa fé que movimenta o dinheiro. Não é otimismo vazio, é posicionamento. É escolher diariamente, levantar-se com firmeza e declarar: hoje o universo trabalha a meu favor. Hoje a prosperidade se manifesta em formas surpreendentes. E quando essa frequência é sustentada, prepare-se. Ela nunca retorna vazia. Algo sempre se move. Porque o universo se manifesta para quem avança com coragem e fé, não para quem espera garantias. Ele responde a quem ocupa a posição de próspero antes mesmo de qualquer evidência. Esse posicionamento nasce dentro, nunca fora. Não espere que tudo melhore para mudar sua vibração. É ao mudar sua vibração que tudo começa a melhorar. Quando você repete palavras de abundância com intenção firme, está declarando ao universo: eu escolho confiar, eu escolho me elevar acima do medo. Essa escolha tem poder. Ela transforma cenários, abre portas e cria oportunidades. Ideias novas surgem, convites inesperados aparecem e o fluxo da prosperidade se estabelece. Resistir à escassez apenas reforça a falta. Quanto mais você teme, mais o universo entende que é nessa frequência que vibra. A lei da atração não capta a palavra não do medo, mas a vibração que você sustenta. Se o campo grita carência, mesmo que a boca declare abundância, o resultado será bloqueio. A chave não é lutar contra o medo, mas substituí-lo pela fé ativa. Fé enraizada em palavras, ações e escolhas de quem sabe que nasceu para prosperar. Quando você começa a se ver livre da escassez, sua postura muda. Seu caminhar, sua presença e até sua energia ficam mais leves e magnéticas. O medo repele, a confiança atrai. E confiança alimentada por palavras consistentes torna-se um campo de força poderoso. Você se torna um ímã. O dinheiro passa a circular com mais naturalidade, porque ele também é energia. E energia responde à gratidão, não ao desespero. Muitos, mesmo com poucos recursos, vivem como se tivessem muito, não por arrogância, mas porque escolheram vibrar abundância. Compreenderam que a verdadeira riqueza não é medida pelo saldo bancário, mas pela frequência mantida todos os dias. Essa frequência nasce nas palavras, no modo como você fala do dinheiro, das contas, dos ganhos. Fale com gratidão. Ainda que pareça pouco, o universo reconhece a reverência e devolve multiplicado. Quando você alcança esse nível de vibração, percebe que o que temia era apenas reflexo de crenças limitantes. A escassez era uma sombra. E quando muda sua fala, muda o reflexo. O que é transformado por dentro, inevitavelmente aparece por fora. Recorde-se da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8.
Deus é capaz de fazer transbordar toda a graça em sua vida, em todas as áreas, em todo o tempo, para que você, tendo o necessário, ainda transborde em generosidade. Esse transbordo não nasce do medo, mas da coragem de confiar. Suas palavras são a ponte entre onde você está e onde deseja estar. Use essa ponte. Atravesse com fé. Se algo dentro de você se moveu ao ler estas palavras, não ignore. Pode ser exatamente o ponto de virada que sua alma vinha pedindo há muito tempo. Se sentir em seu coração o desejo de apoiar este canal com o valor que fizer sentido, clique no botão Valeu e plante sua semente. Toda doação feita com intenção verdadeira retorna multiplicada, porque a colheita nunca falha quando a semeadura é feita com fé. Permaneça comigo, porque ainda existem portas a serem abertas. A próxima etapa mostrará como elevar sua vibração de forma ainda mais intensa. Vamos seguir desbloqueando, palavra por palavra, até que a escassez não encontre mais espaço e a abundância se torne seu estado natural. Não pare agora. Caminhe comigo. Estamos apenas no começo. Persistir no caminho da prosperidade é um ato de coragem. Desejar sozinho não é suficiente. É necessário firmar um pacto, um compromisso íntimo com sua própria evolução. Cada vez que você repete aquelas 4 palavras com fé, não está apenas pronunciando frases, mas assinando um contrato espiritual com o universo. Esse contrato se mantém vivo pela repetição consciente, pela constância emocional e pela entrega total. É nesse campo vibracional que a prosperidade encontra terreno fértil. Toda grande mudança começa com uma decisão simples, mas repetida com intenção. Palavras são sementes, mas são as atitudes diárias que regam e fortalecem essas sementes até se tornarem colheitas visíveis. Quando o dinheiro é tratado com reverência e propósito, ele responde. Ele reconhece quem está preparado para recebê-lo. Ele permanece onde encontra quem enxerga a abundância como estilo de vida e não como acaso passageiro. Prosperidade não é um ganho isolado, é um fluxo contínuo. Sustentá-la exige disciplina, exige manter viva a energia a cada manhã em que você declara: eu me comprometo com a minha riqueza. Eu sou digno da abundância que me envolve. Cada palavra é como uma pedra pavimentando o leito do rio da sua vida. Se escolher bem onde colocá-las, o fluxo seguirá firme e constante. Uma pequena mudança no curso interno pode levar a um novo destino. Não é apenas sobre imaginar riqueza, mas sobre criar dentro de si um espaço onde ela possa florescer, ser recebida, valorizada e multiplicada. Esse é o fluxo. Você recebe, se alegra, compartilha e retorna fortalecido. E o que torna isso ainda mais grandioso é que a verdadeira prosperidade chega sem peso, sem dor, sem desgaste. A riqueza verdadeira amplia, edifica, traz calma e leveza. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, revela essa verdade com clareza. A bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela ele não acrescenta dores. Isso não significa ausência de desafios, mas sim que quando você está alinhado ao fluxo divino, até as dificuldades se tornam degraus que elevam. Nada se perde, tudo contribui, tudo aproxima você daquilo que já foi reservado. Enquanto lê estas palavras, forças invisíveis já estão se movendo ao seu favor. A questão é, você está disposto a manter esse ciclo ativo? Não se trata de forçar, mas de permitir. Prosperidade não habita ambientes rígidos, ela se manifesta em lugares de leveza, de entrega e de verdade. Quando você vive com essa consciência, cada atitude se transforma em oração silenciosa de gratidão. E a gratidão, sentida profundamente, é um código secreto que abre camadas ocultas de abundância. Agora, pergunte a si mesmo com sinceridade: você deseja viver nesse fluxo? Quer experimentar uma vida onde o dinheiro chega naturalmente,
onde suas palavras moldam realidades e suas ações retornam multiplicadas? Se a resposta for sim, permaneça nesse campo. Continue ouvindo, declarando, vivendo a transformação. O que você sente neste momento não é apenas inspiração, é a ativação. Suas energias estão sendo despertadas por verdades que sempre estiveram aí dentro, mas que estavam adormecidas. Se essas palavras fazem você sorrir, arrepiar ou se emocionar, reconheça. Esse é um sinal claro de que está pronto para avançar. O ciclo já não é apenas ideia, está se tornando realidade tangível. Não se afaste, há muito mais a ser revelado. Estamos só começando. E quando o dinheiro faltar, pronuncie aquelas 4 palavras. Não tema se, ao repeti-las, os recursos aparecerem com rapidez. Muitas vezes, o medo da escassez se infiltra de forma sutil. Não chega fazendo barulho. Ele se esconde nas hesitações, nas escolhas cautelosas demais, na voz interna que sussurra: é melhor não arriscar. Ele se disfarça no alívio momentâneo de evitar passos ousados. Esse medo distorce a realidade. Mesmo quando há o suficiente, faz parecer que não é. Mesmo quando a fartura está perto, pinta a cena como distante. Mas o medo, por mais convincente que pareça, é uma construção. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser reprogramado. A mudança começa pelas palavras. Elas são códigos que podem alimentar correntes de escassez ou abrir portas de libertação. Quando você afirma, está difícil, eu não consigo, não é para mim, fortalece a falta. Mas quando muda o discurso, mesmo com dúvidas, começa a desfazer os nós. As 4 palavras que o trouxeram até aqui, ditas com verdade, funcionam como chaves. Elas sintonizam você com uma frequência abundante que ultrapassa qualquer lógica. Algo se move, o corpo relaxa, a mente se expande, o coração respira leve. Grande parte das pessoas vive aprisionada na sombra da escassez sem perceber. Decidem pelo medo, amam com receio, dizem sim por insegurança, dizem não por autossabotagem. A escassez não precisa de correntes visíveis, ela prende pela crença. Para sair desse ciclo, não basta pensar positivo em um único dia. É preciso criar uma nova identidade, reconhecer-se merecedor, capaz e abundante. As palavras que você escolhe diariamente são ferramentas de reprogramação. Palavras consistentes se transformam em pensamentos. Pensamentos se tornam crenças. E crenças moldam sua realidade. Feche os olhos. Imagine viver sem o peso do medo. Visualize escolhas financeiras guiadas por segurança interior, não por pânico. Imagine comprar sem culpa, investir com serenidade, doar com alegria. O medo paralisa, mas a fé na abundância liberta. A constância é o segredo entre desejar e manifestar. Muitos começam cheios de energia, mas poucos persistem. A verdadeira prosperidade exige presença mesmo quando nada parece mudar. É na repetição silenciosa que o milagre se estrutura. O universo sente a autenticidade da sua intenção. Cada vez que reafirma sua escolha, você declara: confie em mim. Estou pronto para honrar a abundância. Sei receber, sei cuidar, sei multiplicar. Agora, imagine sua vida com a riqueza como base, e não como exceção. Visualize um cotidiano em que dinheiro não é problema, mas ponte. Dívidas resolvidas, contas organizadas, investimentos bem direcionados, coração em paz. Tudo isso começa em um fundamento invisível. Suas palavras, palavras certas, ditas com fé, são tijolos que constroem sua nova realidade. As mesmas 4 palavras, quando repetidas com verdade e entrega, funcionam como um código capaz de destravar portas e ativar o fluxo da abundância. Quanto mais você se conecta a essa vibração, mais o universo responde.
Muitos ainda subestimam o poder de declarar riqueza antes de vê-la em mãos. Mas aí está o segredo. A vibração sempre vem antes da forma. Primeiro você sente, depois enxerga. Primeiro você acredita, depois recebe. Isso não é ilusão, é a ativação da força criadora que já existe em você. A repetição é a chave que tira essa força do estado de espera e a coloca em movimento. Se ainda não percebe sinais, continue. Se a dúvida bater, continue. Se parecer difícil, continue. Construir prosperidade se parece com acender uma lareira. É preciso soprar até que a chama esteja firme. Quando você passa a se enxergar como alguém próspero, todo o seu ser se alinha. Suas atitudes mudam, sua linguagem se transforma, suas escolhas se elevam. E o dinheiro, como energia viva, reconhece esse campo. Seguro e se aproxima. A energia da prosperidade flui naturalmente por aqueles que estão preparados para receber, honrar e multiplicar. Essa é a verdadeira abundância, aquela que não se perde, porque está construída sobre a rocha da consciência e não sobre a areia instável das emoções passageiras. O universo não responde a quem apenas deseja, mas a quem sustenta a intenção com clareza. Se você anseia por viver em fartura, precisa se tornar aquele que pensa, fala e age de acordo com essa nova identidade. Não é fingimento, é alinhamento. É declarar em atitudes o que já está escrito no invisível. Por isso, repetir as palavras que trouxeram você até aqui não é ritual vazio, é criação consciente. É afirmar: eu sei quem sou, eu sei o que mereço e estou preparado para viver o que me pertence. Cada visualização fortalece esse alicerce. Ao se ver vivendo em abundância, você molda o campo energético ao redor. Sua mente começa a atrair situações que estão em sintonia com essa nova versão. Seu comportamento se ajusta naturalmente, suas conversas se elevam e aquela rotina desgastante começa a ganhar novas cores. Tudo nasce de um pacto. Sustentar viva a vibração da prosperidade, mesmo quando os olhos ainda não veem. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Esse suprimento não é limitado, mas constante, abundante e eterno. Ele não depende de economias, crises ou circunstâncias externas. Ele flui pela fé. Quando você se ancora nessa promessa, suas palavras deixam de ser simples frases e se tornam confirmações. Você já não pede com pressa, mas agradece com convicção. Já não busca com desespero, mas acolhe com fé. Se chegou até aqui, é porque dentro de você existe algo que não aceita mais viver limitado. Você deseja mais e, além de desejar, está disposto a agir para conquistar. Por isso celebre. Você é raro. A maioria desiste no meio do caminho, mas você decidiu permanecer. Essa escolha fala muito sobre a grandeza do que está prestes a acontecer em sua vida. Agora, eu te convido. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração pública de que você está comprometido com uma prosperidade sólida e duradoura. E eu vou deixar um coração nesse comentário, porque sei que algo grandioso já começou a ser liberado sobre você. E não para aqui. O próximo passo já está à sua espera. Clique em um dos vídeos sugeridos na tela. Eles foram preparados com intenção, profundidade e ferramentas práticas para conduzir você na construção de uma riqueza verdadeira, dia após dia, do zero até o extraordinário. Mantenha essa frequência. Não interrompa o fluxo que você já ativou. Agora é sua vez de sustentar essa energia viva. Siga para o próximo vídeo, que essa jornada de abundância se torne o novo caminho da sua vida. Eu estarei lá para continuar com você.